quando que você, vivendo no Rio de Janeiro, despertou para essa possibilidade de sair? Você está em Portugal desde 2019. Portugal era o teu plano A? Então, na verdade, a minha relação com Portugal é de berço, né? O meu pai nasceu em Portugal, minha família toda paterna é aqui do interior de Portugal. Legal. Sempre amamos visitar, enfim, a gente já tinha vindo várias vezes, passar datas com a minha família, e era assim um plano. Inicialmente, eu vinha para fazer meu mestrado, eu sou professor formado na FRJ, vinha para fazer mestrado, mas meu pai teve complicações de saúde, e nisso eu abortei essa missão, e depois, quando eu vim para assumir essa parte do turismo aqui em Portugal. Foi uma decisão muito bacana. Nós já tínhamos o nosso primeiro filho, o Theo. Então, na hora que aconteceu a gravidez dele, nós antecipamos os planos. Viríamos um pouquinho depois, mas quem é do Rio sabe que não é tarefa fácil criar crianças, né, no Rio de Janeiro. E Felizmente. antecipamos e viemos para dar uma criação maravilhosa para o Theo e agora para a Madalena, que é a minha portuguesinha caçula. Já nasceu aqui Já em nasceu. Portugal. Boa, boa, maravilha. Realmente é um desafio, né? É uma pena quando a gente fala, né, do Rio de Janeiro, né, com o potencial que tem, né? E Exatamente. uma dúvida, você falou que é professor. Como que Sim, veio aí essa ideia de mudar de ramo praticamente, né? Lógico que você continua ensinando, né? Você sim, continua sim. trazendo informações para as pessoas. Mas essa virada de chave aí do ramo para Portugal, você já fazia alguma coisa de turismo no Brasil ou começou isso em Portugal? Na verdade, assim, desde a minha infância eu sempre fui um apaixonado por história. Aliás, a minha formação não é em história, tá? Eu sou formado em educação física pela FRJ, mas história sempre foi uma paixão. Eu tenho um grande amigo de infância que já atuava com turismo na França, e aí surgiu a ideia de abrir aqui o negócio em Portugal também. E eu acho que foi uma coisa muito acertada. A gente pegou um momento em que Portugal estava num boom muito grande, né, dessa ascensão no turismo. E eu sempre conto isso, inclusive, para os clientes, que a coisa de 10, 12 anos atrás, a gente não via assim, nem de longe o volume de visitantes que a gente vê hoje em Portugal. Então, acho que foi um momento, assim, coincidentemente, muito vantajoso pegar esse boom e sair até, assim, de certa forma, na frente nessa recepção aos brasileiros aqui em Portugal. Eu costumo dizer para as pessoas que Portugal não era notícia no Brasil. Não. Há uns 10 anos, 15 anos atrás, não se tinha notícia do que estava acontecendo em Portugal. E de uns 5 anos para cá, mais ou menos, até menos talvez, todos os grandes jornais brasileiros passaram a ter pelo menos uma coluna falando sobre Portugal. Todos. Correio Brasiliense, Concordo. Globo, todos os principais jornais, né, digamos impressos, né, mas agora Sim. digitais, eles passaram a ter uma coluna porque Portugal virou notícia no Brasil. E agora, todo dia, a gente está ouvindo alguma coisa, está falando alguma coisa a respeito de Portugal. Né? A gente tinha meio que um distanciamento, né? Curioso, né? Até, né? Que se criava uma rejeição, uma besteira, né? Uma É. rejeição a Portugal. Mas hoje se fala diariamente sobre Portugal. Agora tem esses memes aí, essas brincadeiras de um lado e do outro, Muito né? engraçado. Pessoal falando de Aí, Guiana brasileira, aquela coisa é, toda, né? E agora o pessoal já tem a Revolução Portuguesa, né? já tem Que o pessoal, a réplica. a réplica, que agora a gente é a Groenlândia portuguesa, né? Parece, Exatamente. E é engraçado, né? Eu que já frequento Portugal há bastante tempo, os portugueses, há muito tempo, já consumiam bastante a cultura brasileira, né? sim, É sim. muito comum, desde a década de 80, eles assistirem filmes, novelas, artistas relacionados à cena musical também sempre foram muito presentes aqui, mas é legal ver que isso também agora, pela quantidade de brasileiros vivendo aqui, isso está se invertendo um pouquinho, e o brasileiro cada vez mais vem consumindo a cultura portuguesa. Já Uhum, temos, inclusive, atores portugueses atuando na TV brasileira, uhum, então eu acho que essa dinâmica é muito bacana, até essa questão do meme, uhum. alguns podem ficar ofendidos, mas é uma brincadeira, né? Conecta, E, eu, né? e conecta, é isso. Eu acho que estreita os laços ainda mais, né? Sim. Essa questão dessa polêmica aí. Traz uma aproximação, né? É A verdade. brincadeira, quando ela diverte, né? Não quando ela ofende, É, naturalmente, mas quando ela diverte, ela aproxima. No final, ela faz grandes amigos, né? Você só brinca com sim, quem é teu amigo, né? exatamente. Então, E é eu vejo os interessante. criadores
os criadores de conteúdo daqui, eles estão fazendo piada com isso é muito legal, sabe? Meio que fingindo um pouco de revolta, mas ao mesmo tempo entrando na brincadeira, então é legal, eu gosto. E agora com esse apagão doido que teve aí em Portugal, né? O pessoal já falou, foi para a administração do Brasil, começou a ter apagão em Portugal. Isso foi uma loucura, foi um susto, ninguém entendeu muito bem, né? Eu estava no meio de um city tour com um casal de brasileiros e no Castelo de São Jorge, né, aqui em Lisboa, e acabou a luz no castelo, mas tudo bem, é aberto e tal. E quando eu desci para o centro histórico, eu comecei a ver os elétricos, que são os bondes, parados, né? E eu assim, gente, o que está acontecendo? E aí comecei a pesquisar, enfim, o City Tour rolou, o casal era super bacana, mas até voltar a gente ficou apreensivo. Foi estranho. Eu tive sensações de pré-apocalipse, sabe? Por causa do comportamento das pessoas, foi algo estranho. Foi. Mas uma coisa assim, mas eu, por exemplo, no momento que eu vi filas de supermercados e tudo mais, isso me preocupou. Mas quando eu cheguei em casa, encontrei meus filhos e a gente começou a se imaginar que eles nunca tinham vivido. Vamos pegar vela, agora vamos preparar a lanterna, agora vamos fazer... E eles entrando num clima. E aqui eu moro ao lado de uma igreja que tem um parque infantil. E aí eu e minha esposa decidimos, vamos pro parque com eles. O parque estava abarrotado de gente, crianças. Então foi um clima muito legal, sabe? Sim. E num horário que não costuma ter. Então, assim, depois que passou esse primeiro momento... O dia tava bom, né? O tempo tava bom. Não tava quente. Os dias estão longos agora, né? Porque tá pré-verão aí, então deu para alargar um pouco mais, né?